uma aceitação muito maior em relação à fluidez, à bissexualidade feminina do que a masculina, né? Eu acho que a gente deveria apontar isso. Agora, eu fico impressionado como a gente está atrasado nessas discussões. Eu acho que essas categorias binárias, homo, bi, hétero, elas são ultrapassadas mais ou menos e estão contestadas desde Freud, que falava que todo mundo tem um grau de inversão sexual, que hoje é um termo até pejorativo. E pelas as pesquisas do Alfred Kinsey, que ele falava que todo mundo tem um grau de fluidez sexual, ainda fazia uma escala, um escalonamento de 0 a 6, o 0 completamente hétero, o 1, o hétero que tem alguma coisa assim incubada homossexual, o 2, a pessoa que tem um comportamento hétero, mas tem uma coisa latente homossexual, o 3, bissexual completo, do 4 ao 6, vice-versa. Segundo as pesquisas do próprio Kinsey, as categorias mais raras, que representam 1% da população, são 0 e 6. Então, todo mundo tem um grau de fluidez sexual. É claro que existe, segundo uma premissa sociocultural meio machista, inclusive, uma aceitação muito maior em relação a essa fluidez sexual nas mulheres. Você vê até em filmes eróticos, tem sempre uma cena de lesbianismo e tal. Por exemplo, eu acho que deva ter sido muito mais difícil para o Reinaldo Gianecchini sair do armário como bissexual por uma questão muito simples. Ele é investido do papel de galã, mais do que um ator, um homem bonito, um homem sedutor, charmoso, e esse tipo de coisa incide no imaginário feminino, de um heteronormativo, conquistador, galã. Só que o Gianecchini está com quase 50 anos. Eventualmente ele pode ter ponderado a respeito disso, querendo se destoar da figura de galã e entrando na figura de um ator sério, que ele é um bom ator. Também existe no imaginário das pessoas heterossexuais, digamos assim, o comportamento de mulheres lésbicas ou bissexuais. Automaticamente, muita gente pode achar que a Camila Pitanga vai se masculinizar, por exemplo. E, aliás, não acho que seja mais fácil para mulheres, não, porque elas ainda vivem numa sociedade muito machista. E tanto não é mais fácil que eu cliquei na nossa hashtag aqui, já para dar aquela espiada, e já tem gente dizendo que ela estava fora da mídia e por isso resolveu dizer que era LGBT pra chamar a atenção, o que é uma mentira, porque ela tá sendo aruanas. E nem foi ela que diz, nem mas ninguém atacou pela sexualidade. Exatamente. Não, agora aqui tem gente também atacando ela de maneira um pouco baixa, numa das mensagens que eu vi aqui na hashtag. Então, assim, não é porque ela é mulher que ela tá imune a menos ao preconceito, tá recebendo menos preconceito. Ela recebe menos, sabe? Porque a homossexualidade é um estigma masculino. Por exemplo, eu sou contra uma pessoa, um homem, sair do armário se ele não quiser, porque exatamente pelo escalonamento da escala Kinsey. Um cara, por exemplo, pode ser casado com a mulher ou ter uma namorada e de vez em quando ter umas pulsões sexuais homossexuais e não querer legitimamente sair do armário para preservar a relação heterossexual dele. Esse tipo de experiência é comum, né? Agora, pra mulher, troca entre primos, pro inverso, assim, é completamente tranquilo. Eu, por exemplo, não teria jamais ciúme de uma mulher que ficasse com outra mulher. Agora, se uma mulher minha ficasse com você, Fefito, eu ia ficar muito emputecido. É uma competição. Adriles, fica tranquilo, esse risco você não corre. Não roube minhas namoradas. Arranja uma primeiro, depois a gente discute. Eu acho que a gente tem... Ótimo, eu acho que a gente pode dividir, a gente tá fazendo isso, na verdade. Não, imagina, talvez seja machismo, mas enfim, eu acho que a competição entre homens, no sentido sexual, é muito mais incisiva do que mulher. Eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes aqui que a gente tá dividindo com os nossos espectadores, nossos ouvintes. Não sei se você concorda com o que o Adriles tá dizendo, o argumento que ele tá colocando, Fefito, mas acho que tem uma coisa interessante ali. Primeiro, essa aceitação que ele aventa ali quando diz que a gente aceita mais que casos de bissexualidade no gênero feminino, tudo bem, eu acho que isso é fruto, obviamente, de uma sociedade machista. Que fetichiza duas mulheres juntas. Que fetichiza duas mulheres juntas. Agora, com relação ao grau que ele falou dessa escala, eu acho que é difícil. Tudo bem, tem os teóricos a respeito, eu acho muito complicado e complexo você teorizar em cima de um assunto infinitamente vasto. Mas é só perceber as próprias sexualidades. Sim, só para complementar. Eu acho que o que ele fala, concordo quando ele diz que cada um tem o seu grau ali, cada homem tem o seu grau de feminino. E não é, Vini? E cada mulher tem o seu grau de masculino também.
Eu acho que o tanto quanto, diante dessa tabela aí que você tá trazendo pra gente... Depois a gente vai confessar qual que é o grau que todo mundo tá inserido aqui. Oi! Eu acho que tanto quanto o desconforto que o indivíduo tem, seja ele homem ou mulher, com relação a esse grau aí, com relação à sua... Ele não está confortável com a sua condição, porque sente coisas e se censura e se tolhe ali no seu íntimo, tão mais suscetível a preconceitos. Mas você percebe que isso não é uma coisa interna, é uma coisa social. Por exemplo, para um homem se colocar como bissexual, isso vai gerar algum tipo de preconceito, inclusive entre mulheres. As mulheres não têm uma aceitação em relação à bissexualidade ou à fluidez masculina como os homens têm em relação. Isso é muito visível, como os homens têm em relação à bissexualidade ou à fluidez feminina. Se um cara chega pra mulher e fala, olha, eu gosto muito de mulher, gosto muito de você, mas de vez em quando, sei lá, eu gosto de uma transexual, eu gosto de um rapaz. Isso incide em certa, tô dizendo, não sei se é uma coisa de uma sociedade machista, em perda de interesse para as mulheres. Eu já percebi isso muito. E eu acho que vocês estão falando que a sociedade amadureceu. Por exemplo, o Rick Martin, depois que ele se confessou gay, ele que está inserido nesse papel de galã, ele praticamente sumiu da se ele gosta de um transexual, ele continua sendo um homem hétero, no caso, né? Sim, Mas assim, ó, não a tem escala problema. Kinsey... Vai lá, Fefi. Quase, né, Fefi? Não, de fato. A escala Kinsey, ela foi criada nos Quase. anos 40, então muita gente já teorizou muito sobre ela. É algo que tem quase 100 anos, tem 80 anos aí nas costas. O que eu acho que o futuro das sexualidades basicamente, é que todo mundo é fluido. As pessoas em algum momento vão experimentar e vão decidir do que elas mais gostam, vão poder experimentar aqui e ali. Mas eu acho que isso é um futuro muito utópico lá na frente. Ai, Nesse que exato delícia, viva momento, o o que a gente surubão. tem que garantir é que pessoas como a Camila... Isso não significa que é um surubão, Adri. Surubão no bom sentido, surubão 10 e afetivo. 16, galera. Surubão não é só sexual, é afetivo, é familiar, é tudo, cara. É O que é mistura. importante a gente falar nesse caso são Vini. duas coisas. O que a gente tem que falar nesse caso são duas coisas. Só pra eu encerrar aqui Fala, meu pensamento. vai. A gente tem que de fato refletir sobre qual é o momento da gente falar sobre a sexualidade dos outros. Nem todo mundo tá em situação de privilégio e confortável como Reinaldo Gianecchini ou Camila Pitanga. Aqui em São Paulo a gente tem abrigos que recebem homossexuais, são expulsos de casa quando saem do armário, que apanham, que não tem emprego, que são colocados literalmente na rua. Sim. Essa situação existe, ela não é fantasiosa. E número 2, a gente tem que garantir para que mais Camilas Pitangas, mais Reinaldo Gianecchinis e mais pessoas de sua família se sintam confortáveis em sair do armário, a gente tem que garantir que todos tenham direitos equânimes e sejam respeitados nessa sociedade. Isso é ponto pacífico.